Hoje eu estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Tem sim teologia, tem espiritualidade, mas eu quero falar principalmente sobre manuscritologia. Eu não sei se você já se perguntou como é que a gente sabe que o texto que nós lemos hoje é o mesmo que os apóstolos escreveram há 2000 anos atrás, por exemplo. A resposta para essa pergunta está em milhares de fragmentos antigos que hoje em dia estão espalhados numa série de bibliotecas e livrarias no mundo todo, catalogados com o seu nome e numeração. E hoje eu tenho em mãos uma réplica exata de um desses fragmentos, produzida aqui no Brasil em mãos. Claro, porque eu não tenho acesso a essas bibliotecas, mas eu quero te mostrar um pouquinho mais sobre o pergaminho P27, que contém partes de Romanos capítulo 8 e capítulo 9. Então se liga no que vem aí. Deixa eu te contar uma história para você entender um pouquinho melhor do que é que a gente está falando aqui. Eu mencionei no início do vídeo que eu tenho em mãos uma réplica do P27. O que é o P27? É isso aqui. No decorrer do vídeo você vai conseguir ver ele em mais detalhes e mais de perto, mas basicamente são partes de Romanos capítulo 8 e capítulo 9. P27 é uma sigla dada por um sistema chamado Gregory Allen. Esse sistema ele faz catálogos dos manuscritos que foram encontrados do Novo Testamento, e P27 significa que esse manuscrito foi encontrado em um papiro, é daí que vem o P. E 27 significa que ele foi o 27º papiro a ser catalogado dentro desse sistema. Eu mencionei que existe uma história bem interessante por trás desse papiro aqui. A história é do século XIX, quando dois arqueólogos, um chamado Bernard Grenfell e o outro chamado Arthur Hunt, se juntaram e foram até o Egito em uma cidade perdida chamada Oxirrinco. Hoje essa cidade tem outro nome. O objetivo deles era chegar lá e encontrar alguns manuscritos. Mas eles se depararam com um lixão gigantesco, cheio de manuscritos, e encontraram milhares e milhares de pedaços de papiro. Em meio a esses milhares de pedaços é que o P27 foi encontrado com fragmentos de Romanos capítulo 8 e capítulo 9. Apesar dele ter sido encontrado apenas no século XIX, a datação da escrita do P27 é do século III. Ele provavelmente foi escrito entre 200 e 225 depois de Cristo. E alguns paleógrafos, quando começaram a prestar atenção nas letras gregas aqui, eles percebem uma semelhança muito grande com outro manuscrito. As letras alfa, beta, delta e epsilon são muito parecidas com a do P20, que é um manuscrito de Tiago. E por isso, alguns chegaram à conclusão de que é provavelmente o mesmo escriba que escreveu tanto partes de Tiago quanto essa parte de Romanos aqui. E aí você pode olhar e dizer assim, tá, mas isso aqui é um papel picotado, como é que a gente sabe que isso aqui é Romanos 8? Como é que a gente sabe o resto de Romanos e assim por diante? No século IV foi escrito dois códices muito importantes, Códice Sináitico e Códice Vaticano. O que são esses códices? São o Novo Testamento em grego. Em outras palavras, foi a primeira vez que se juntou todos os livros do Novo Testamento, como a gente tem, tudo em um único livro em grego. Quando a gente encontra um manuscrito que vem antes do códice, o que a gente faz com ele é comparar com a escrita do códice. Basicamente, o que o P27 prova para a gente é que no decorrer dos séculos, entre o século I, a escrita do Novo Testamento, até o século IV, onde esse Novo Testamento está todo compilado em um livro, a gente tem uma transmissão da escrita idêntica ou muito próxima. É isso que os manuscritos desses primeiros séculos comprovam. Então o P27, quando ele é comparado com o Códice, por exemplo, a gente tem certeza que já no século III, em 200 depois de Cristo, o que estava sendo circulado e escrito é o mesmo Romanos que a gente tem no século IV em grego completo e que é usado para traduzir a nossa Bíblia do jeito que a gente tem hoje. As nossas traduções vêm exatamente do Códice Sináitico e Vaticano, e é assim que a gente consegue ter certeza que no decorrer dos séculos, essa escrita foi sendo replicada de forma muito próxima, idêntica às vezes. Outro ponto interessante é que esses manuscritos dos primeiros séculos, eles não tinham separações de palavras, nem acentos, nem vírgulas, nada disso. Então a linha, se você perceber um pouquinho, e talvez você veja em detalhes, você vai perceber que é uma linha inteira, com as palavras todas unidas. E no caso aqui, desse manuscrito, o que nós temos é o seguinte. Aqui nós temos o início do verso 12, Romanos capítulo 8, verso 12, até o 22, aqui nessa parte de cima. O 23 ele entraria onde está esse pequeno buraco aqui. E aqui embaixo nós temos do 24 ao 27. Do 28 ao 32 não está aqui, e aqui em cima ele retoma Romanos 8, do verso 33 até o 39.
E aqui embaixo nós temos Romanos 9, do verso 1 ao verso 3. E talvez você não saiba disso, mas não existe nenhum livro da antiguidade que possa ser comparado em níveis de evidência de que ele existiu com a Bíblia Sagrada. Quando a gente pega qualquer outro livro da mesma época, a gente está falando de no máximo 2, 3 centenas de evidências que esses livros existiram, contra milhares e milhares de evidências da Bíblia Sagrada. Só nesse sítio de Oxirrinco que eu mencionei aqui no Egito, foi encontrado praticamente 40% do Novo Testamento. Isso é muita evidência. Talvez numa Bíblia em português a gente está falando do quê? Umas 300 páginas da Bíblia? Isso apenas em um único sítio arqueológico. E nós temos vários e vários sítios onde foram encontrados fragmentos da Bíblia Sagrada. Mas acima de tudo, eu quero te motivar em sua própria fé sobre isso. Nesse pequeno fragmento de Romanos 8 aqui, a gente tem algo escrito. Nada nos separará do amor de Deus. Nem mesmo papéis rasgados foram capazes de impedir que a palavra de Deus e todo o seu amor chegasse até nós em completude do jeito que ele sempre quis que chegasse. Nem mesmo anos e séculos. Até mesmo se a gente for comparar do século III, quando isso foi escrito, até o século XIX, quando foi encontrado, a gente está falando de uma incrível providência divina que sustentou um fragmento de papel por 17, 16 séculos, basicamente, para que a gente simplesmente pudesse olhar para ele hoje e falar bem assim, Deus é fiel. Por meio disso, eu não quero só te mostrar o quão incrível é a manuscritologia, mas eu quero te dizer uma coisa, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E ele sempre alcançará tudo o que está em seu coração, inclusive que a sua palavra chegue em completude até nós. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, seguir o canal e acompanhar para mais conteúdo de teologia e espiritualidade. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.